O Corsa chegou por aqui na década de 90, fez muito sucesso no mercado, inclusive ele teve uma família toda com diferentes opções de carroceria, até mudou de geração. Hoje nós vamos falar do Corsa GLS, a versão mais completa, de 1997. Esse exemplar especial tem uma particularidade que é muito bacana. Ele é um carro que está na mesma família desde 0 km. Saudações, pessoal! Hoje vou começar a apresentação com uma pergunta. Você já teve um carro que você quis ficar a vida toda com ele? Essa é uma pergunta interessante. A gente já falou aqui, vocês lembram de um Fusca? Foram alguns, pelo que eu lembro, mas de cabeça, eu lembro de matéria mais recente de um Fusca 6465, um Fusca cor de vinho, que também era do tio, né, do proprietário atual, ou seja, a mesma família desde zero. E é bem interessante porque esses carros, eu gosto de chamar de sobreviventes, porque eles seguem, no fim, um outro padrão. É muito interessante você notar, a gente pega, por exemplo, um carro antigo que tenha sido restaurado, ou um carro que sobreviveu. Tem muita essa discussão no meio dos clássicos, né? É melhor um carro que passou 50 anos sem restauração e é um sobrevivente. A gente mostrou um Maverick 4 portas, 4 cilindros, é exatamente assim. Ou então um carro que foi restaurado dentro de um padrão altíssimo, com tintas e vernizes que nem existiam na década de 70 ou 50 e tal. Isso é uma pergunta muito curiosa, uma discussão que em vários lugares eu já vi esse tipo de coisa. E é interessante, né? Cada tem prós e contras, comentários a favor e tal. Mas o que é uma coisa que é bacana de um carro que passou a vida toda na mesma família, dentro da mesma família, às vezes até na mesma garagem, é justamente você encontrar carros que tenham essa história, carros comuns mesmo. A gente falou daquela Caravan, mais de 30 anos com a mesma pessoa, e hoje eu vim até Jundiaí, a gente falou do Santana, a matéria que vocês já viram, e aí tem esse outro carro aqui, ele falou, pô, tem um Corsa GLS lá também, que é um carro também que está na mesma família desde zero, compramos em 97 e tal. Eu falei, cara, vamos gravar com ele. Não tinha tido Corsa Sedan aqui na garagem, particularmente é um carro que eu nunca me atraiu muito, Corsa Sedan, mas sem dúvida nenhuma que pela história desse exemplar, por ser uma versão mais completa e tudo mais, ele é um carro que tem um valor legal, não só sentimental para o dono, mas um valor interessante, né, em termos de história mesmo, história de vida, né? Porque quando você tem um carro desde novo, o máximo que eu tive um carro foi 8 anos, né? O Fusca tem 7 agora, mas um Peugeot, eu digo um carro novo, né? E você acaba sabendo tudo o que acontece no carro, então é muito engraçado, você tem um apego diferente. A história do Corsa é bem interessante porque o Corsa foi lançado na Europa em 1982. 82 ele foi evoluindo, tem Corsa, aliás, a última geração foi lançada em 2019. É um carro que a Chevrolet, como mudou aqui no Brasil a sua política de carros da Opel, que era sensacional, acabou não trazendo mais esse carro, uma pena, né? Mas era fabricado aqui e tudo mais. Mas é interessante o Corsa, como na Europa ele se tornou uma referência também, economia, aquelas coisas todas. Lembrando que lá tinha Fiesta, ou seja, concorrência bem própria entre carros pequenos. Aqui no Brasil, o Corsa chegou na década de 90, era o Corsa B. E eu lembro quando saiu o Corsa, lógico que logo que ele foi lançado, ele surgiu como uma opção interessante, porque tinha aquele estilo Opel, que a GM já usava desde os anos 80, aliás, antes ainda, né, com Opala, Opel Rekord, mas também ele é um carro muito simpático, muito atualizado com a época na qual ele começou a ser vendido por aqui. Então, você lembra, tinha o Chevette e daí o Corsa, eram carros completamente distintos, né? O Chevette era um Opel dos anos 70 e o Corsa era um Opel dos anos 80, mas já numa nova geração. Então esse tipo de coisa é bem bacana de ver como que naquele momento de mercado a gente tinha opções legais, mais legais que hoje até, eu acho. Mesmo, né, no período próprio a gente tinha coisas mais legais à venda do que hoje para carros pequenos. E a família Corsa cresceu aqui. Temos o Corsa Hatch, que é o clássico, a gente falou de um também que tinha sido um carro da esposa, né, do proprietário. Ele foi encontrar o carro, recomprou, fez uma restauração e tal, um vermelho. Vou até colocar essa matéria no final. A minha esposa tem história com Corsa também, que ela é na faculdade, um Corsa azul, Corsinha Hatch. E ele cresceu também. Outras opções da família Corsa, além do Hatch 4 portas, que eu achava bacaninha, veio a versão perua, a Wagon. Estou em busca de uma delas. Eu preciso, aliás, tem uma já na pauta, eu preciso organizar, mas é a minha preferida, minha versão preferida, não preciso nem falar. Além disso, tinha a picape Corsa, que depois virou Montana e depois virou algo estranho, agora voltou com uma Montana mais interessante. E por fim, o Corsa Sedan. É que todos os sedãs daquela época, eles são um pouco esquisitões. Daquela época e posteriores, eles são meio estranhos, né? Não só o Corsa, mas você pega o Clio Sedan, enfim,
Peugeot 207 Sedan, como falei, da época dos anos 90 para frente, né? Mas sem dúvida é um carro que tem uma importância grande no nosso mercado sob vários aspectos. Sem dúvida nenhuma, porque o Corsa Sedan, quando a gente analisa, ele foi tendo várias versões, até a despedida dele, que foi o Classic, que era 1.0, que é um carro que roda até com, sei lá, óleo de cozinha, né? Tem umas histórias que a gente ouve falar, e o carro vai rodando e aguentando bastante coisa, né? Mas essa é uma característica que pegou muito, né, na época para o consumidor brasileiro de modo geral. Mas hoje vamos falar de Corsa GLS. O GLS era a versão mais completa da época, então uma versão que trazia já uns diferenciais, e vamos a eles. A primeira coisa que a gente nota nesse carro, falei do desenho, que todos os sedãs, para mim, pequenos da época, eles não são muito bem acertados visualmente, mas é uma característica, né, afinal, do design da época, né, porque ele nasceu como um hatch também, vale salientar. Mas aqui na dianteira a gente tem, primeiro, para-choque pintado da cor do carro. Isso era um negócio diferente nos anos 90. Em casa teve um Fiesta 98, versão básica, né, um motor 1.0, e para-choque preto, né, o para-choque de plástico, aliás, sem pintura, né, só o CLX que tinha pintura. Então um grande diferencial, que hoje em dia é comum, ninguém mais fala em para-choque sem pintura, na época era comum, versões mais completas traziam um para-choque pintado, com faróis auxiliares, outro diferencial também de luxo, digamos, para diferenciar uma versão da outra. Seguindo por aqui, rodas de 14 polegadas. Também as rodas de 14 polegadas, eu lembro que na época, é engraçado como a gente acostuma com o tamanho das rodas que aumentou. Eu lembro que na época eu olhava essas rodas e achava elas grandes, né? Mas para a carroceria do carro, logicamente elas combinam. E fechando aqui na parte traseira, o detalhe realmente da traseria, que parece meio um puxadinho, como eu falei, como todos os sedãs concorrentes daquele período, que é muito engraçado, né? Mas era um carro que atendia a família, enfim, conseguia ter um espaço interno dentro da proposta e outras coisas. Esse carro tem duas coisas legais aqui atrás. Primeiro, esse adesivo da Unesp, esses adesivos de época são muito legais, eles contam a história das pessoas, principalmente num carro que está na mesma família, né, desde zero. E uma outra coisa que o proprietário me falou também, antes da gente gravar, tem um amassadinho aqui na tampa traseira, que foi uma coisa feita num shopping, num supermercado, algum lugar assim, só que ele acabou não trocando a tampa, porque ainda tem, ó, o adesivo da concessionária Lucchini, né? Então a pintura original e tudo isso. Esse tipo de história é bacana e eu acho muito legal contar, assim como no Santana CD, que a gente viu recentemente, contar também a história de carros que tem uma trajetória de quase 30 anos, né, na mesma família. Falando agora da parte interna do sedã, Corsa Sedan, hein? Lembrando que o Classic foi a última versão, veio depois. Uma coisa interessante para notar nesse carro dos anos 90, que eu falei do nosso Instagram, olha que interessante, esse carro trazia o vidro elétrico na porta traseira. Isso era bem incomum. Vocês lembram que a gente fez uma matéria com o estilo recentemente, e justamente o vidro traseiro dele era com manivela. Isso era uma coisa muito comum na década de 90, ou era opcional ou de série, mas ou não tinha, né? Você tinha a porta dianteira com vidro elétrico, a traseira não. Mas o que é legal aqui, olha só que interessante esse acabamento, né, de época. Que engraçado, né? Apesar de ser um carro que já está numa fase plástica, né, digamos, a indústria, mas o acabamento é bem interessante. Outra coisa legal é isso aqui, o estado de conservação geral do carro e o tamanho, né? Eu sempre comento sobre isso, né? Lembrando que ele é um sedã compacto. Basicamente, a gente tem aqui um carro que era um hatch com uma traseirinha, era um puxadinho. Exatamente, os sedãs compactos dos anos 90 e um pouquinho posteriores eram assim. Agora, alguns anos, uns 7, 8 anos, a gente tem uma linhagem toda nova de sedãs chamados de compactos, Nissan Versa, o Virtus e tudo mais, que são carros feitos para serem sedãs também. Esse aqui não, ele era feito para ser principalmente um hatch e daí teve uma variação. No caso da perua e da picape é diferente, né? Mas é engraçado como o sedã a gente percebe bem isso. Detalhe bacana, o estado de conservação do carro, né? Ele macio aqui atrás também. Encosto de cabeça vazado. Encosto de cabeça vazado era um detalhe curioso, até de carros mais completos, por conta, em casa teve Peugeot, né? 1.4 tinha o encosto de cabeça normal e 1.6 tinha o encosto de cabeça vazado. Parece um detalhe engraçado, mas é curioso, né? Essa maçaneta aqui também, bem colocadinha na porta, sempre achei legal. Bom, a gente está falando aqui de um carro com quase 30 anos e um estado de conservação muito bom, né?
Temos umas marquinhas externas, né, que eu mostrei para vocês justamente para evidenciar que é um carro de uso também. Ele está aqui com 179 mil quilômetros, mas se você dividir também isso por todo esse tempo, é engraçado, né, você pensar no contexto. Volante 3 raios, a gente acaba guiando muita coisa antiga, mas muita coisa nova também nas matérias de sábado, e é muito interessante como hoje em dia a gente tem volante multifuncional e a gente acostumou com volante multifuncional. É um negócio impressionante, acostumar com as coisas. Como uma versão mais completa, a gente tem aqui um painel completinho, inclusive conta-giros. A gente sabe que conta-giros só tinha em versões com ou esportivas ou com um pouco mais de, digamos, de acessórios, né? Esse é o caso aqui. A gente tem também um computador de bordo aqui, olha que interessante. Isso aqui era bem legal nos Corsas, eu lembro de outras versões. A gente vai falar de um GSI em breve novamente, e a gente vai poder falar sobre essas questões. Ventilação e o detalhe aqui do câmbio, com o famoso anel da Chevrolet, muito característico, né? Chevrolet barra Opel. Sem dúvida a razão de ter um Corsa sedã, que era a questão do porta-malas, ele acaba tendo uma capacidade ligeiramente maior do que o hatch, e por isso essa extensão, né, traseira, com um espaço interno razoável, até para você pensar num carro compacto como esse, e aqueles acessórios de época, como o disqueteira, que foi instalada quando o carro era novo. Bacana, né? Hoje em dia a gente mudou o padrão, mas a disqueteira era uma coisa muito interessante nos anos 90. Esse carro tem outra coisa interessante, que hoje em dia também não se fala muito, não é algo relevante, mas um Peugeot Escapade que tinha em casa também tinha, e que eu gosto muito, eu comento nas matérias, regulagem de altura dos faróis. Você está com mais gente no carro, você consegue regular melhor para não ofuscar os outros motoristas. E falando do cofre e do motor, duas coisas. Essa manta acústica original de época, os carros nem tem mais hoje em dia, né? Engraçado como a indústria foi economizando em tudo. E aqui o motor de 1,6 litros, 16 válvulas. Tinha uma opção 1.6 também, depois teve 1.0, mas esse realmente, nessa versão mais completa, tinha um desempenho bem legal para a proposta do carro. Muito bem, pressões ao volante do Classic, aliás, do Corsa Sedan, né? Classic, como eu falei na matéria, há pouco veio depois. A gente tá gravando no mesmo dia o Santana e o Corsa, né? As duas matérias. E é muito engraçado, né? Como a gente anda aqui em um carro e no outro. Claro, são carros até de categorias distintas, mas como o Santana é um carro bom, né, cara? Putz. Mas eu vou falar pra vocês, tem que morder a língua com o Corsa Sedan. Esse é um dos carros que eu nunca gostei muito. Sempre achei ele meio esquisitão, enfim. Mas especificamente essa versão mais potente, topo de linha, com motor mais forte, eu gostei muito de dirigir o carro. Achei ele bem acertado. Ele te transmite uma confiabilidade no sentido de encher um motor rápido, ou seja, gostei bastante, viu? A minha primeira impressão com o sedã, minha esposa vai dar risada, mas a primeira impressão com o sedã foi positiva, foi bem bacana. Olha que lugar legal para andar de carro, cara. Pô, para andar de carro antigo então, melhor ainda. É incrível o interior, né? Por conta disso. Houve uma proliferação de condomínios, né? Condomínios fechados no interior, que não existia muito quando eu morava no interior, né? Eu mudei em 2001, mas é impressionante como você encontra lugares e com asfalto bom, né? Dá para você andar aqui, andar com diferentes carros, diferentes potências, numa rua tranquila como essa, né? Muito bacana. E agora eu vim aqui, mas na verdade eu vou fazer um retorno, né? Mas uma coisa que foi interessante na história do Corsa é que ele foi lançado aqui no Brasil. E lembro que na época foi uma... Olha como anda bem, cara, esse Corsinha. Na época foi uma revolução mesmo. Ele foi um carro que acabou simbolizando uma renovação na GM
inclusive entre os 1.0 inicialmente. Eu lembro que ele fez bastante sucesso, porque, pô, um carro seguindo, como eu falei há pouco, linha Opel, mas um carro mais moderno, né? Um carro bem ajustado também com o padrão que a gente tinha lá fora. Eu acho que naquele período pós reabertura das importações, as marcas tinham uma preocupação maior, talvez, em trazer coisas diferentes pra cá, sabe assim? É engraçado isso, né? É meio engraçado. Porque lógico, a linha GM mudou. Hoje eles trazem carro da Coreia do Sul, trazem carro de um lugar, do outro, mas mudou bastante essa questão, né? É bem curioso você notar. Mas o Corsa, ele foi um grande acerto. E quando surgiu a opção, a família Corsa, com essas outras opções, você abriu o leque, né? Então você tinha aí o Wagon, tinha também a picape Corsa, que fez muito sucesso. E é um carro com acabamento interessante para a época, né? Esse que eu mostrei da porta, realmente esperava ter um acabamento mais simples. Mas era aquele período justamente que você tinha uma diferenciação de versões. Isso acabou mudando também em relação ao que a gente tem hoje, né? Hoje em dia as marcas meio que querem agradar todo mundo, mas não que não tenha carro simples, mas eles criam uma coisa ou outra para ficar parecendo que tem mais coisas, né? Nessa época o topo de linha é o que tinha mais equipamentos e os outros tinham menos. E o conjunto desse carro realmente surpreendeu, viu? Minha esposa vai dar risada, eu falei agora com essa matéria, porque sempre falei mal do Corsa Sedan, do Classic na verdade, mas esteticamente. Mas um carro legal de andar. E esse motor 1.6 16 tem uma elasticidade muito boa, além do que a comunicação, né, entre câmbio e embreagem boa, motor e câmbio. Motor 16 válvulas muito esperto. Curti, hein? Preciso de um Corsa Sedan, brincadeira, não preciso. Ficar com o Santana mesmo tá ótimo. Mas brincadeiras à parte, foi um produto que deu muito certo, um grande sucesso comercial da GM. Tanto que o Corsa lá fora, várias gerações subsequentes, e acabou não vindo mais pra cá. É engraçado, né? A marca meio que, de certa forma, deu uma abandonada no carro, né? E até numa ideia de um carro desse segmento, né? Foram surgindo outras coisas, mas é bem legal de andar, realmente. Historicamente, claro, o Corsa é um carro que fez sucesso por conta do conjunto. Bem acertadinho mesmo. Agora vamos ver aí uma Corsa Wagon. Tem uma que tá na pauta, eu vou procurar e trazer para vocês. Mas gostei, viu? Dirigibilidade boa. Mas é muito engraçado, esse carro tem menos quilometragem, tem 100 mil a menos que o Santana. E o Santana, eu achei o carro até mais íntegro para guiar. Interessante, né? A construção. Muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos. Mas para um carro aqui, quase 30 anos, olha, tá com bastante vitalidade, né? Pô, sem dúvida. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.